A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vamos meditar na Palavra de Deus. Chegamos à última mensagem da série Os 7 Eu Sou de Jesus. No livro de João, Jesus faz 7 afirmações de quem Ele é. E nós já vimos que Ele é o pão da vida, aquele que nos sustenta. Jesus também é a luz do mundo, aquele que nos guia. Jesus é a porta das ovelhas, aquele que nos dá acesso e nos protege. O bom pastor, aquele que cuida de nós. Jesus também declara ser a ressurreição e a vida. Ele nos dá vida. Jesus também é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho e a única verdade. E hoje nós vamos meditar Jesus afirmando ser a videira verdadeira. No livro de João, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos ver aqui cada versículo uma aplicação para as nossas vidas. E no versículo 1, Jesus já começa declarando: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus aqui se coloca como a videira verdadeira. No Antigo Testamento, Israel é mencionado muitas vezes como a videira, porém, muitas vezes infrutífera, uma videira que não é a verdadeira. E aqui Deus é colocado como o agricultor. Uma única videira pode sustentar vários galhos. Jesus Cristo, como videira, nos sustenta como galhos firmados nele. E Deus é o agricultor que cuida de toda a vinha. E no versículo 2, Jesus declara: Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, o agricultor, que é Deus, poda, para que dê mais fruto ainda. Então o agricultor divino, celestial ou lavrador executa nesse versículo 2 atitudes para uma máxima produção de frutos na sua vinha. A primeira atitude, aquele ramo que não produz fruto é cortado. E a segunda atitude, aquele ramo que está produzindo fruto é podado ou é limpo. Vamos entender aqui rapidamente a diferença entre cortar e podar. Cortar é eliminar, é lançar fora aquele galho que não está produzindo fruto, pois ele pode vir a contaminar os outros galhos e assim toda a árvore. E a poda é algo bom e necessário para que continue produzindo mais e mais. É essencialmente aparar, desbastar, diminuir as ramas. E é necessário nós sabermos algumas coisas específicas da poda. Primeira característica importante da poda: requer um conhecimento técnico. Não é de qualquer maneira, qualquer galho, de qualquer forma. Não, mas tem que ter um conhecimento específico. E o nosso Deus é o maior especialista em poda. Então Ele te conhece como ninguém e tem a melhor técnica para nos podar como galhos que está firmado na videira. Então seja podado por Deus, que é algo bom e necessário. Segunda característica importante da poda é a hora ideal.
E essa hora, esse tempo é diferente para cada ramo, para cada galho. Assim sendo também diferente para cada um de nós. Pode ser que na minha vida seja um tempo para ser podado, na sua vida um outro tempo. O importante é nós entendermos que Deus tem o tempo certo, o tempo perfeito, o kairos, o tempo oportuno. O tempo de Deus é perfeito. É importante nós sabermos que numa árvore, numa vinha, o ramo vai ser podado e vai passar um tempo, ele vai ter que ser podado novamente para produzir mais frutos e crescer. Então saiba que vão haver várias podas durante a caminhada, durante a vida nessa terra. Então Deus tem um tempo certo para as nossas vidas, para a sua vida. Terceira característica importante para a poda: que se utilize sempre instrumentos limpos. Por quê? Lâminas ou tesoura de poda enferrujada pode ser um meio de contaminação para a planta. E Deus é perfeito. Quando Ele poda, não há contaminação nenhuma. Então, você sendo tratado e podado por Deus, não vai ter contaminação nenhuma na sua vida. Fique tranquilo. Quarta e última característica que eu gostaria de abordar em relação à poda: o instrumento deve também ser afiado, porque lâminas, se tiverem cegas, ela vai machucar a planta. Ela pode machucar, não vai podar e muitas vezes não cicatrizar, além também de facilitar o surgimento de pragas. Então a poda, ela deve ser com tesouras ou com instrumento afiado. E Deus tem o melhor para podar a sua vida. Não vai causar um dano que não vai ser cicatrizado, que vai ficar uma ferida aberta. Não. Então a poda serve para a segurança e para a saúde da planta, da árvore. É importante para as nossas vidas como segurança e como bem-estar, como saúde. É algo salutar e saudável. Então Deus tem a melhor técnica que nós vimos, tem o tempo certo, não contamina e nem machuca quando Ele realiza a poda. Versículo 3, continuando, que nós lemos em João 15, diz assim: vocês já estão limpos, vocês já estão podados pela palavra que lhes tenho falado. Então nós, como ramos firmados na videira verdadeira, já estamos limpos e podados pela palavra de Deus, pelos princípios de Cristo, pelas palavras de Jesus. Por isso nós devemos viver e permanecer no nosso manual de vida, na palavra de Deus, nos seus ensinamentos para as nossas vidas. Tem que ser uma regra de fé e prática para cada um de nós. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Jesus dizendo: permaneçam em mim como ramos, permaneçam em mim que sou a videira verdadeira e, consequentemente, eu, Jesus Cristo, permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Devemos estar firmados em Cristo, habitar plenamente nele e, consequentemente, ele habitará em nós, permanecerá em nós. E na sequência do versículo diz que nós sozinhos, como ramos solitários, não podemos produzir frutos por nós mesmos. Um ramo sozinho não produz frutos se não estiver na árvore. Nós sozinhos nesse mundo não produziremos frutos se não estivermos em Cristo. Então fique ligado na videira que é Jesus. Permaneça, independente dos problemas, das perdas, dos danos, independente das aflições, das preocupações, das tristezas que muitas vezes esse mundo nos proporciona, mas permaneça em Cristo, que te proporciona vida, que te proporciona bem-estar, que te proporciona paz, alegria e vida eterna.
Versículo 5 diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nesse versículo, novamente, Jesus faz a declaração: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se nós permanecermos nele, daremos frutos. Esse permanecer em Cristo é crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Deus. E além de crer, devemos recebê-lo como o nosso Senhor, como o nosso Salvador de nossas almas. Fazer o que Ele ordena, obedecer os seus princípios e mandamentos e ter um relacionamento íntimo com Cristo, de amor, de paz, de alegria. Relacionamento se dá com intimidade. Não adianta eu dizer que conheço alguém se eu não ando com essa pessoa, se eu não sei o que ela gosta, o que ela não gosta, o que ela permite que seja feito, o que ela não permite que seja feito. Então devemos ter um relacionamento íntimo com Cristo e também com o corpo de Cristo. E frutos aqui nesse versículo, se permanecer em mim, dar muito fruto. Fruto aqui se refere a qualidades evidentes na vida do cristão. Então, produza frutos, exale qualidades, fruto do Espírito Santo, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Devemos produzir esses frutos por onde nós andarmos. Sem ele, não podemos fazer nada, declara o versículo. E talvez você pense, mas o descrente faz muita coisa, trabalha, ganha dinheiro, conquista, compra, vende e vive nesse mundo. Mas não é isso que Jesus está dizendo nesse versículo. Aqui Jesus diz que sem Ele nós não podemos fazer nada de valor eterno. Temos uma incapacidade de produzir frutos espirituais. Aquilo que realmente é relevante, aquilo que realmente irá perdurar. Não o que a traça, a ferrugem e o ladrão podem vir a roubar nesse mundo. Não está dizendo de bens materiais e nem de conquistas nesse mundo terreno, mas sim de algo espiritual, extraordinário, eterno e supremo. Então, para nós encerrarmos esse momento e você refletir, permaneça em Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em olhar para trás, em não seguir mais a Cristo, duvidando de que realmente Ele exista e Ele está contigo, mediante a tantos problemas que você tem enfrentado, permaneça na videira verdadeira que é Jesus. Seja limpo e podado por Deus, que é o agricultor. Ele tem a melhor técnica, Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, para a sua vida. Ele sabe o que é melhor, Ele te criou, Ele te formou, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Confie nele, seja podado e limpo pelo agricultor e, consequentemente, de permanecer e de ser podado, produza muitos e muitos frutos. Dê frutos dignos de arrependimentos, frutos espirituais, para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe ricamente.